Você acha que o brasileiro ele tem cultura de guardar dinheiro? Primeiro de tudo, culturalmente, o brasileiro ele é ferrado de dinheiro. Então, o erro tá em não se aprender nada de dinheiro, nem no colégio, nem na adolescência. Pega R$50, dá teus pulos, dá um jeito mesmo. Pega R$50, abre conta numa corretora e começa a investir. Você acha que o brasileiro ele tem cultura de guardar dinheiro? Zero. E quem tem uma cultura de poupar dinheiro, não de investir. O que já tá bom pra caralho se você comparar, pegar que quase ninguém guarda dinheiro. Então, mas não é muito do brasileiro aquele lance de não guardar dinheiro, cara. O dinheiro na conta, vou comprar alguma coisa, eu vou comprar um carro. Dinheiro na mão é vendaval, aí você tá falando? Exato. Por exemplo, o brasileiro, apesar da taxa de juros no Brasil ser absurda, ele adora se endividar. E a gente esquece que a taxa de juros não é igual à taxa de juros nos Estados Unidos. Por exemplo, lá nos Estados Unidos o cara ele financia uma casa por anos, 50 anos. Então ele paga quase que um aluguel. Mas é porque a taxa de juros é muito baixa. Aí o brasileiro ele vem aqui e ele compra uma casa por 20 anos. E aí esses dias... Paga 3. Não, e foi muito interessante, Mauricião, porque nós tivemos um podcast aqui com... Eu não lembro qual dos podcasts que nós tivemos aqui, um economista. E aí eu estava explicando pro meu sogro, e falando para ele, não vale a pena comprar uma casa. Cara, ele deu um pulo dessa altura aqui, ó. E ele falou que não existe. Aí ele virou e falou assim, eu paguei a prestação do meu apartamento, era o mesmo valor do aluguel que eu pagava. Eu falei, Maurício, eu entendo que a prestação da casa é o mesmo valor do aluguel. Mas o sinal que você deu, a entrada que você deu, você deve ter dado 50%, 60% de entrada. Então esse valor investido lhe daria o dinheiro para você pagar o aluguel da casa. Mas não entra na cabeça. Você não perderia o dinheiro que está investido, não colocaria na casa, por exemplo, que o dinheiro rendesse que está investido, você paga o aluguel e ainda fica com aquele dinheiro lá guardado. Exato. Então, você acha que isso é uma questão de cultura ou é uma coisa do brasileiro mesmo de não esquentar a cabeça com o futuro? Tem de tudo, tá? Primeiro de tudo, culturalmente, o brasileiro ele é ferrado de dinheiro. Então, quando a gente fala de poupar ou investir, a gente tem que pensar que 70% das pessoas têm um endividamento e 30% das pessoas, dos brasileiros, estão com muito problema de grana. Então, a grande massa está vivendo o dia a dia. O cara não está nem pensando em, será que é melhor o fundo imobiliário, ação, criptomoedas, investimento no exterior? Esse cara está ali controlando o dia a dia, o casal ganha 5 mil e gasta 5.200 por mês. Então, ele tá nessa, entendeu? E agora tem mais o iFood, tem mais o Uber, tem Netflix, tem uma série maneira que o filho tá gostando na Amazon Prime, tem que assinar também. Então, esse cara tá cansado, a língua tá para fora. A grande parte dos brasileiros está nessa categoria, tá? Sobre comprar coisas, como a gente não tem uma cultura de poupar e investir, o dinheiro na mão tem que virar alguma coisa. A gente foi criando uma cultura do seguinte... você vai trabalhar, você não vai ter um celular maneiro, um carro maneiro, então as pessoas antecipam muito os sonhos. Então, quando junta tudo isso, o brasileiro não aprendeu a juntar dinheiro a investir. A maior parte das pessoas tem problema. Em casa, as pessoas têm problema. A gente cresce, normalmente quem cresce aí de classe média para baixo, se acostumando com os pais, na volta a gente compra, não dá agora... mãe, eu queria uma Coca-Cola. Aí mete um Tang. Nada contra, mas é o ritmo que vai dando. Os pais iam se virando. Então, os pais têm um sonho que a gente leve uma vida muito certinha, porque eles não levaram. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu me considero um cara bem sucedido, de carreira e de grana. Mas para minha mãe, lá atrás, ela veio com um papel... para mim, uma vez, com um jornal, né? Isso eu tô falando 90 e poucos, né? 1990 e pouco. Com um concurso da Caixa. Para eu ser caixa da Caixa. Por quê? Na cabeça dela,
eu estaria resolvendo a minha vida. Sendo concursado. Sendo concursado para qualquer coisa. Entendi. A minha mãe pensava assim, talvez o meu avô pensasse assim, talvez os nossos pais, se você falasse que, puta, arrumei um emprego aqui numa empresa muito conhecida, independentemente do cargo, puta, tá bom pra cacete, que bom, meu filho tá ali, é até um orgulho, é legal e tal. E isso foi mudando, né? Aquela história da gente ter a carreira inteira, como as pessoas tinham na década de 50, então você entrava numa empresa, você queria ficar ali a sua vida inteira. Isso meio que morreu, hoje em dia não faz nenhum sentido. Hoje em dia a gente quer até o contrário. Você quer trabalhar aqui. Eu, por exemplo, trabalhei em alguns locais, tive um negócio, tenho outro negócio agora. Cara, pra mim tá ótimo. Eu vivo várias vidas em uma. Na década de 50, 60, 70, não era o que acontecia. Você entrava numa empresa, você queria trabalhar nela. Voltando para o dinheiro. Então, o brasileiro não tem uma cultura. Aí, qual o diagnóstico que a gente pode fazer? O erro está em não se aprender nada de dinheiro, nem no colégio, nem na adolescência. Se eu tivesse aprendido um pouco mais, e olha que eu aprendi, eu venho de uma família judaica, eu tive o exemplo do meu avô, era um cara de negócios, conversava muito comigo, se dedicava muito, foi o meu grande mentor, né? A falar comigo sobre dinheiro, negócio, vida. Então, depois a gente pode até voltar para esse assunto que é interessante. Então, a gente não tem essa cultura. A pessoa sai do colégio, começa a trabalhar, vai ganhar, sei lá, R$ 1.500 de estagiário quando ele entra na universidade. Pô, ele vai querer o melhor iPhone, ele vai gastar tudo no iFood. Ele não vai criar a consciência de que se ele juntasse R$ 100 por mês, ele seria milionário em 30 anos. Verdade. Ele tá cagando, ele quer saber o seguinte, iFoodzinho, Uber. É normal, a gente já teve esse instinto. E se a gente perguntar pra pessoa, ela fala assim, como é que eu vou guardar? Não sobra nada, eu vou guardar o quê? Pronto, então. É fácil você falar guardar dinheiro, Renato, mas pra mim não dá, eu ganho pouco. É por isso que o livro Pai Rico, Pai Pobre deveria ser obrigatório nos colégios. Porque ele fala muito sobre isso. A corrida dos ratos, cada vez a gente ganha mais, gasta mais. Pô, todo mundo aqui deve conhecer alguém, eu conheço algumas pessoas assim, que ganham 30, 40, 50 mil por mês, não sobra nada e o cara tá fudido de grana, e a mulher tá fudida de grana. Conheço Eu cara tenho que- amigos assim. Eu tenho amigos que Tinha ganham bastante mais clientes do que isso e não sobra nada. O Maurício, por exemplo, entendeu? Tá vendo? É. Não, a galera deve achar que tá brincando. Eu já conheci pessoas Obrigado, com Renato. custo de vida de 100 pau por mês, tipo, negativo em 1 milhão, e o cara não conseguia cair Verdade. no custo de Também conheço. vida. Verdade. O cara não consegue. É difícil pra algumas pessoas imaginarem. Negativo em 1 milhão, hein, Maurício? Puta Negativo, merda, hein, velho? já tá assim, uma milha. Caramba, velho. Tem nem como. Com essa Selic aí, ferrou, né? Com a Selic Onde 2, você tá dava deixando até esse pra... dinheiro, Maurício? Deixa a Michele saber. Você pega um casal, cada um ganha 1.500. Vai, 2.000, pra junta 4.000, um casalzinho. Se não sobra nada, também não vai sobrar quando eu estiver ganhando 10 mil. Não vai. Maurício, vai abre uma sobrar. enquete aí. Quem guarda dinheiro? Muito bom. Boa. E tem Coloca a aí. questão Não precisa nem investir, né? Só guardar. Quem tem dinheiro guardado? E tem a questão da dívida, do endividamento, que muitos não têm a noção do quanto que os juros compostos podem ser bom para quem quer acumular, mas é péssimo, é A devastador. jogada de marketing era devastadora, né? A prestação que devastador. cabe no seu bolso, cara. Isso é devastador. Pô, pra a prestação que empresa- cabe no seu bolso é putaria, Para a né, velho? empresa, porque assim, ó, a Selic tá 13,75. Ok. Nossa. Mas se você ficar devendo dinheiro, não é esse valor que você vai pagar. Nossa, mas Não nem é. de É perto. 200, 300. Quando você pega a taxa de juros para a empresa, por exemplo, descontar um boletinho ali, numa financeira, num banco, é 3,5, 4,5 ao mês, meu irmão. E essas empresas de crédito, pessoal? Também. Nossa É Senhora. 15 ao mês. É 15 ao É, mês. 15 é um mês, cara. É 15 ao devastador. mês, é isso aí, é 15 ao mês. Então, o que precisa para o brasileiro? Educação. Já começou. Eu tenho no meu canal, você fala, tá falando aqui, você tá falando aqui. A gente tá falando. Muito. Vai demorar o quê? 5 anos, 10 anos. Aí nesse meio do caminho aparece muito aventureiro, é piramideiro, é gente que só quer vender curso, é gente que tá ali enrolando com um golpe de criptomoeda, criando uma coisa que não existe. Não tô falando que cripto é bom ou ruim, tô falando que tem gente que se aproveita para golpe, entendeu? E- A pessoa que passa a poupar dinheiro e a entender que investimento pode dar retorno, que cuidar da vida financeira traz tranquilidade, essa pessoa normalmente ela começa a melhorar em outras áreas da vida. Porque ela ganha 5 mil, ela quer ganhar 7, porque ela já quer investir mais. Ela começa a pensar em estudar. Ela vai todos os dias buscar uma notícia. Porque, pô, o cara investe na bolsa. Ele não investiu na bolsa, ele passou a investir.
Final do dia, o cara pega lá o telefone. Olhar, Deixa né? eu ver o Charlão lá, o Aconteceu. que ele tá falando. Caralho, a bolsa caiu 3%. Putz. Aí no outro dia subiu tanto. E o que é esse negócio de Bitcoin aqui? Deixa eu procurar no YouTube. Aí o cara procura. Então, a pessoa começa a procurar. Pô, deixa eu ver esse podcast aí desses 3 malucos aí. Que livro é esse, Pai Rico, Pai Pobre? Pô, deixa eu legal. comprar. Pô, se o maluco que tá devendo 1 milhão vai comprar, eu vou comprar também. E aí o cara começa a se preparar. Não, aí, muda. meu irmão, em 3, 4 anos, esse cara vira um monstro. Muda. Mas muda tudo. É a mesma coisa. Quem não leu nenhum livro nos últimos 2, 3 anos? Se a gente fizesse uma pergunta, eu acredito que muita gente falaria que não leu. Se esse cara comprar agora um livro na internet e começar a ler e acabar ali em janeiro, fevereiro e comprar mais um, ele já deu um salto, mas gigante, entendeu? Então a gente tem que também falar sobre essas pequenas mudanças. Por isso que eu converso com todo mundo o seguinte: você está me assistindo, você não investiu nada, você tá endividado, tá com problema, é corno, roubaram teu carro, não interessa. Pega R$50, dá teus pulos, dá um jeito mesmo. Pega R$50, abre conta numa corretora e começa a investir. Pronto. Aonde você vai investir, joga no YouTube, pesquisa, vê com alguém que entenda muito. Mas assim, começa com R$50. Só pra... Sabe, é um Importante, né? startzinho. É uma Você sabe que destrava, esse né? start faz a pessoa olhar aquilo como algo que possa crescer. Então, por exemplo, tá, eu abri uma conta na corretora e eu coloquei lá, por exemplo, R$500. Ok. Não vai resolver minha vida nem de perto. Não. Certo? Só que quando sobrar 100, será que eu vou gastar ou eu vou botar lá? Puf, eu já tenho um lugar para colocar. Só que quando você não começa com isso, não adianta. Não vai nunca. E é muito legal isso, a gente fala isso por quê? Porque depois de um podcast que nós tivemos aqui, o Maurício foi lá e abriu uma conta na corretora, né, Maurício? E falou assim, cara, não importa, se for 1.500, 200, 2.000, o que sobrar eu vou colocar. E você tá colocando, Maurício? Tem grana lá. Não, Ah, a pergunta é, você continua colocando? Coloquei mês passado já de novo. Muito bom. Olha aí, tá vendo? Muito bom. Você sabe que viralizou aquele corte nosso aqui que eu fiz a pergunta pro Maurício. Coloquei e ele cincola. Falei, é o que eu tenho aqui, vou colocar cincola. Aí tem um corte nosso aqui que viralizou, né? Eu perguntei pro Maurício o que ele fazia com o dinheiro dele que sobrava no final do mês. Ele Não falou assim, sobrava. não sobrava. Eu falei, tá, e se sobrar? Se sobrar, eu vou ficar assustado, porque eu deixei de pagar alguma conta. Eu vi ele falando isso. Pô, isso aí foi Tem, demais. tem um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. E... Deixa eu ler o Pai Rico, o Pai Pobre primeiro. Não, mas esse aí tu pode comprar também, cara. Porra, acabei de comprar, velho. Tá? O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse é incrível. Eu É preciso incrível. ler É um. fininho. Esse é fininho, são uns O Júlio que contos. gosta. Tá. Isso aí cada conto tem 3, 4 páginas. Então, esse é bacana de ler. E ele fala sobre várias coisas importantes. Quem tá aí assistindo a gente tem que ler. É obrigatório também, junto com o Pai Rico, Pai Pobre. E o Homem Mais Rico da Babilônia fala o seguinte. Pô, R$22. Não, esse é bem barato, bem barato. Em promoção é 19. Mas só o que você vai ganhar de dinheiro lendo esse livro vai te compensar. Olha só isso, Vai tá Gu, livro, seu vai tá alienado. livro. Tá ouvindo aí, Gu? vai tá Você só livro. ri. Compra a porra do livro, Gu, pra você ficar milionário também, caramba. E, ó, Boa. eu gosto tanto de livro Pra economizar. todos os meus vídeos no YouTube eu sorteio um livro. Todo vídeo no YouTube eu sorteio um livro desses mais... Então, o Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala o seguinte. Você tem que pegar, no mínimo, 1/10 do que você ganha antes de começar a gastar. Porque, meu irmão, não vai sobrar. Eu também... Você acha que eu não tenho coisas pra fazer? Pô, eu quero comprar coisa pra cacete. Homem gosta de tecnologia, Tipo né? um drone. Eu abro o Mercado Livre, cara, aparece 15 coisas que eu quero. Drone eu tenho 2. Eu curto Aí, pra Maurício, pior caralho. que você, ó. Câmera, microfone, eu tenho tudo em casa, porque eu tenho um estúdio legal de YouTube em casa. Você vai querer gastar. Então, o que o livro fala? Essa parte do investimento, ela vem antes do resto. Por quê? Porque é o seu pagamento. Então, se eu ganho R$1.000 no mês, no dia que caiu 1.000, qual seria o certo? Eu tirar 100 e investir. Porque aí eu estou investindo em mim. Aí depois eu pago o resto. Mesmo que eu não tenha dinheiro para pagar o resto. E aí você cria uma cultura. É muito difícil, tá? Isso a gente tá falando de um É mais nível- fácil o cara ganhar 1.000, pegar os 300 do crédito pessoal do limite do banco e falar ganha Verdade. 1.300. É, pode ser.